Voltamos a discutir agora os conceitos de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, agora sob o ponto de vista da decomposição em fatores primos. Mas antes vamos relembrar o conceito de máximo divisor comum e como determiná-lo a partir do algoritmo de Euclides. Então, retomando a definição de máximo divisor comum. Máximo divisor comum de dois números naturais A e B é, por definição, o maior número natural que tem a propriedade de dividir simultaneamente A e B. E nós vamos denotar tal conceito pelo seguinte símbolo. Máximo divisor comum de A e B é esse número D, então, que divide simultaneamente A e B. Pelo algoritmo de Euclides, como é que nós determinamos este máximo divisor comum? Então, por exemplo, dados os números naturais 36 e 90, como é que nós determinamos esse máximo divisor comum? O método de Euclides se resume a dividir simultaneamente esses números. Então, nós tomamos 90 e dividimos por 36. Essa divisão tem quociente 2 e resto igual a 18. Faço novamente uma outra divisão agora com os números 36 e o resto anterior 18. E aí nós encontramos novamente que o quociente é 2 e o resto é 0. Esse método termina quando nós encontramos um dos restos iguais a 0. E o máximo divisor comum entre os dois números é o resto anterior, no caso 18. Assim, nós escrevemos que o máximo divisor comum entre 36 e 90 é o número natural 18. Ou seja, 18 é o maior número natural que divide ao mesmo tempo 36 e 90. Vamos olhar agora essa determinação a partir da decomposição em fatores primos desses dois números naturais. Nós já determinamos o máximo divisor comum entre 36 e 90, obtendo o valor 18. Vamos ver como determinar esse mesmo máximo divisor comum a partir da decomposição em fatores primos desses dois números naturais. Começando com 36. 36 é divisível por 2, obtemos então o quociente 18. 18 divisível por 2, obtendo o quociente 9. 9 agora é divisível por 3, obtendo o quociente 3. E 3 por 3, obtendo o quociente 1, e o método se encerra. Assim, 36 é escrito como 2 elevado ao quadrado, vezes 3 também elevado ao quadrado, a segunda potência, porque ele aparece duas vezes nessa decomposição. 90 é divisível por 2, e nós obtemos como quociente 45. 45, por sua vez, é divisível por 3, obtendo-se o quociente 15, e 15 também divisível por 3, obtendo o quociente 5. 5 agora é divisível por 5 e obtemos um quociente igual a 1. Dessa maneira, 90 é escrito como 2 elevado à primeira, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira. Como é que nós determinamos, então, o máximo divisor comum entre 36 e 90 a partir dessas decomposições? Relembramos mais uma vez a definição de máximo divisor comum. É o maior número que divide simultaneamente 36 e 90. Para garantir essa divisibilidade, nós devemos olhar nas decomposições desses dois números os fatores primos em comum. E nós percebemos que, nesse caso, os fatores primos que aparecem simultaneamente nessas decomposições são 2 e 3. 5 não é um fator comum, ele divide apenas 90 e não 36. Nós notamos ainda também que 3 tem o mesmo expoente nos dois casos. 2, portanto, o máximo divisor comum, esse fator primo 3 tem expoente 2, sem qualquer dúvida. Entretanto, o fator primo 2 tem aqui expoente 2 e aqui expoente 1. Qual nós devemos adotar? Novamente, para garantir a divisibilidade, nós devemos adotar o menor expoente desse fator primo, no caso 1, de maneira que o máximo divisor comum nesse caso é 18, como a gente já havia determinado anteriormente. Então, esse é o máximo divisor comum, ou a determinação do máximo divisor comum, a partir da decomposição em fatores primos de dois números naturais. Vamos ver agora como se comporta o mínimo e o múltiplo comum em relação a esse mesmo teorema fundamental da aritmética. Relembremos o conceito de mínimo e múltiplo comum. Considere novamente dois números naturais A e B, e nós vamos definir propriamente esse mínimo e múltiplo comum desses dois números A e B. Ele, por definição, é o menor número natural que é simultaneamente divisível por A e por B, sendo denotado MMC
mínimo múltiplo comum de A e de B. Como é que nós determinamos esse mínimo múltiplo comum usando a decomposição em fatores primos? Pois bem, 12 e 30. Nós queremos determinar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 30, ou seja, o menor número natural que simultaneamente é divisível por 12 e por 30. Decompondo-se 12 em fatores primos, eu encontro 2 elevado à segunda potência vezes 3 elevado à primeira potência. Por outro lado, 30 é escrito como 2 elevado à primeira vezes 3 elevado à primeira vezes 5 elevado também à primeira potência. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 30 é o menor dos números naturais, que é simultaneamente divisível por 12 e por 30. Então, este número deve conter os fatores primos que aparecem na decomposição de 12 e também na decomposição em fatores primos de 30. Ou seja, ele deve conter os expoentes 2, os fatores primos 2, 3 e 5. Agora, como nós escolheremos esses expoentes para esses fatores primos? Quanto a 5, nenhuma dúvida, porque a única vez em que aparece é na decomposição em 30, ele tem expoente igual a 1. Da mesma forma, quanto ao expoente de 3, não há nenhuma dúvida, porque em ambos os casos ele é igual a 1. Mas para 2, ele tem expoente 1 e expoente 2. Aqui nós devemos escolher o maior desses expoentes 2 para garantir que este número seja divisível por 12 e por 30. Se eu escolhesse o menor expoente, 1, ele seria divisível por 30, mas não seria divisível por 12. De maneira que esse mínimo múltiplo comum entre 12 e 30 é 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Ou seja, o menor número natural que é simultaneamente divisível por 12 e por 30 é igual a 60. Ou de maneira equivalente, 60 é o menor múltiplo comum entre 12 e 30. Nós vamos ver agora um método prático para determinar simultaneamente o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de dois números naturais quaisquer. Dois ou mais números naturais quaisquer. Nós vamos ver agora uma maneira prática de se determinar tanto o máximo divisor comum como o mínimo múltiplo comum de dois números naturais, utilizando-se apenas a decomposição em fatores primos simultânea desses dois números. Então, o dispositivo começa com a seguinte ideia. 12 e 18, nós vamos decompor simultaneamente esses dois números em fatores primos. E observa que aqui 12 e 18 são ambos divisíveis por 2. E nesse caso, 18 dividido por 2 tem quociente 9 e 12 dividido por 2 tem quociente 6. Note que aqui eu tenho ainda um número divisível por 2, 6. Divido novamente por 2. 9 não é divisível por 2, deixo nesse dispositivo indicado 9. Mais 6 dividido por 2 resulta no quociente 3. E agora eu não tenho mais nenhum número que é divisível por 2, passo para o primo seguinte, que é qual? 3. E 9 dividido por 3 tem quociente 3, 3 dividido por 3 tem quociente 1. Restando ainda um elemento aqui, que é divisível por 3, de maneira que eu tenho aqui no final do método uma fileira de 1s. Note que agora esta decomposição vai me permitir determinar tanto o máximo divisor comum como o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. E para determinar esse máximo divisor comum, eu vou olhar nessa decomposição apenas aqueles fatores que dividem simultaneamente os dois números em questão. Por exemplo, esse 2 divide simultaneamente 18 e 12, mas esse 2 não. Esse 3 divide simultaneamente 9 e 3, mas esse 3 não. Dessa maneira, o máximo divisor comum entre 12 e 18 é dado pelo produto 2 vezes 3. Esse fator 2, que divide simultaneamente os dois números, e esse fator 3, que também divide simultaneamente os dois. E assim, o máximo divisor comum, nesse caso, é igual a quanto? 6. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é dado simplesmente pelo produto 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, de maneira que eu tenho 36. Então, 36 é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18, ou seja, o menor número natural que é divisível simultaneamente por 12 e por 18.
E 6 é o máximo divisor comum entre esses dois números, ou seja, é o maior número que divide ao mesmo tempo 12 e 18. Como uma última observação, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Se eu determinar o produto entre o máximo divisor comum entre 12 e 18 e o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18, eu vou verificar que esse produto é exatamente igual ao produto dos números 12 e 18. Com isso nós encerramos essa parte inicial de aritmética que trata de números naturais, propriedades de números naturais e algumas operações e conceitos que se relacionam a ela. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre números inteiros e em seguida sobre frações ou números racionais. Até lá!